pegue seu cafezinho, a sua água, talvez até a sua gelada, porque no vídeo de hoje eu vou te contar mais uma história de alguém que não tem mais um emprego CLT por causa da bendita inteligência artificial. Mas esse vídeo de hoje não é para contar o lado novelesco do LinkedIn, que fala, você vai perder o teu emprego por causa da IA. Talvez isso aconteça, mas não é o tema do vídeo de hoje. Na verdade, esse vídeo de hoje é para contar o outro lado dessa moeda. É poder falar um pouco do que aconteceu comigo. Eu não trabalho mais no CLT e eu trabalho hoje com inteligência artificial e automações, mas esse vídeo não é para falar desses N temas que têm surgido dos agentes de IA, chatbots, etc. Na verdade, hoje eu quero poder falar como que eu passei a lidar de forma completamente diferente com a minha relação com o trabalho. Não necessariamente como CLT, PJ, MEI, pouco importa. Então esse vídeo de hoje é para você que talvez esteja no CLT até agora e está aí pesquisando ou como fazer alguma coisa aí dentro da empresa que você trabalha ou até dando uma flertada com o mercado para ver se você toma uma decisão ou não. Talvez você já seja um freela, talvez você trabalhe de noite ou de madrugada ou no final de semana para entregar um outro projeto para fazer um dinheirinho a mais. Talvez você já seja empreendedor, você é MEI, tá aí ganhando 4, 5 no mês, se virando como pode, tá ganhando um dinheirinho, ou você já tem uma empresa consolidada, você já fatura mais de 1 milhão por mês, pouco importa. Esse vídeo de hoje é para trazer uma visão realista e muito franca sobre uma coisa que talvez nem todo mundo esteja vendo. Eu não vendo curso, pelo menos não ainda, não tá no meu radar fazer isso aqui. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço que eu acho muito difícil que eu capte leads hoje a partir desse vídeo. Porque eu saí do CLT em 2023 e eu vim como PJ. Na verdade, era um emprego que deveria ser CLT e jogaram um PJ no meu colo. A partir dali, eu comecei a enxergar um pouco o mercado de trabalho de forma diferente. Eu quero mostrar resultados reais para vocês aqui e dizer que a minha empresa propriamente dita, com um nome Conexa, que inclusive não tem nenhum problema, eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar na descrição do vídeo. É uma empresa que há 3 meses já está faturando aí 10k de recorrência mensal e eu já tenho uma receita prevista até julho de 2025, estamos aqui no dia 7 de abril, eu já tenho uma receita, caso eu não conquiste nenhum cliente, de 10k previsto, com 20% mais ou menos de despesas. Eu vou mostrar isso aqui no vídeo, eu vou abrir a tela ao vivaço para você. E eu quero mostrar que, pelo menos para mim, está significando uma nova liberdade, uma perspectiva que eu não conhecia. E eu não vejo tanta gente falando sobre essa ótica. Para não ficar mais enrolando aqui, vamos começar do começo, que eu fiz esse mapinha mental, onde eu quero passar por algumas coisas que vão falar dessa minha relação. Eu não vou me estender muito na minha história aqui, porque eu já gravei um vídeo antes falando um pouco como eu tive o burnout, como eu fui internado, tive vários problemas, vários BOs por causa do emprego que eu tinha e eu decidi sair. Então, antes de mais nada, por que eu decidi sair? Eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia financeira, tinha mais ou menos ali 15 mil colaboradores, hoje deve ter até mais, inclusive. E eu percebi que quando eu adoeci, eu trabalhava 12, 13, 14 horas por dia, e eu fui internado e eu fiquei afastado, eu parei para pensar e eu falei assim, cara, a quantidade de esforço que eu entrego aqui versus o quanto eu ganho, longe de ser ganancioso, eu só olhava para aquilo e eu falava, cara, pô, sendo bem franco, eu era líder comercial já, trabalhei como vendedor desde os 18 anos, eu sempre trabalhei no setor comercial, escalando ali aquela jornada do vendedor, de analista, assistente, executivo, sênior, ppp, virei líder comercial, tinha um time com 7 pessoas, e num mês que eu batia a meta, eu ganhava ali 7, 8k, mais ou menos, com os benefícios. Tinha os descontinhos lá, beleza, mas eu tinha os benefícios, mas eu tinha que trabalhar 14, 15 horas por dia. Se eu não pegasse a meta, que não era absurdamente incomum, era pega um mês, não pega outro, é uma empresa grande, é muito desafiador e tal. E aí eu fazia 3,5, 4, e eu vivia com isso, mas financeiramente não justificava o quanto estava degradando a minha saúde. Então eu percebi isso. E quando eu fui olhar, eu estava operando a visão alheia, ou seja, independente do esforço que eu colocasse ali, independente dos meus sonhos, se eu sou casado, se eu tenho filho, se eu tenho cachorro, se eu moro no prédio, se eu moro em uma casa, se meu pai é deficiente, se minha mãe é doente, cara, na prática isso pouco importa para o lugar que você trabalha. Você pode compartilhar e fazer amizades, mas mercadologicamente falando, ninguém tá nem aí para isso, cara.
Se você parar para pensar na prática, o CLT tem os benefícios, eu nunca vou demonizar ele aqui, mas falando de segurança de emprego, qual é a diferença prática para você ter um PJ ali que tem um contrato de prestação de serviço? Na prática, se você fizer cagada em qualquer um dos dois, você sai do mesmo jeito. Então eu olhava isso e eu percebia que eu estando lá ou não, o sucesso daquela empresa não dependia de mim. Então, antes de mais nada, eu tive que interpretar isso para poder sair do CLT. E aí, quando eu vou até mudar isso aqui, esse resultado sem audiência para cá, porque eu acho que é mais interessante falar dele antes de falar do que eu vendo. Mas por que esse nicho? Antes de mais nada, que nicho é esse? Igual eu falei, eu fui vendedor a vida toda e eu já estava trabalhando um pouquinho. Depois que eu saí do CLT, no meio de 2023, eu fui trabalhar PJ e aí eu já olhava um pouco mais para o mercado. Eu tive a facilidade do home office pela primeira vez na minha vida. Então eu tinha essa facilidade, me mudei para São Paulo e eu comecei a ver que, cara, grandes e pequenas empresas tinham alguns problemas que eu já analisava desde que eu era vendedor. Porque pensa comigo, para você ser um vendedor, pensa aí num vendedor, ainda que você não seja, tá? Pensa num vendedor, ele precisa, para ele poder vender, de algumas habilidades e características para ele ter sucesso. Ele precisa ser bom de desenrolo, de diálogo. Pô, eu tô todo travado aqui porque eu não tenho tanta afinidade com a câmera, mas na hora que eu tô conversando com o cliente, tudo flui muito naturalmente, cara. Eu acredito que eu tenho uma habilidade nisso, então eu compilava isso. E eu fui observando que para eu poder comercializar, ainda que seja para vender para outras empresas, eu tinha que observar o cliente, eu tinha que olhar o comportamento, eu tinha que saber os hábitos daquele cliente para poder fazer a proposta na hora certa. Então eu já sabia mais ou menos aonde estavam os problemas de micro e pequenas empresas. Então eu olhei, eu falei, cara, beleza. Olhando as ineficiências das micro e pequenas empresas, talvez eu faça sentido eu oferecer um serviço de consultoria com as habilidades que eu tenho. Às vezes o cara não tem nenhuma planilha, ele não tem nada, ele é MEI. Ele ganha 5, 6 mil reais por mês. Mas eu vou lá e ofereço alguma planilha, um pequeno CRM grátis, um plano gratuito de alguma coisa, tipo um RD CRM, algo que vai pelo menos organizar aquela bagunça que é o WhatsApp de cliente pequeno. Quem tem cliente pequeno aí sabe como é que é. Então, eu comecei a oferecer isso. Só que o mercado de 2024 para cá, lembrando, eu ainda era PJ em outra empresa e eu estava ali na insegurança. E em novembro de 2024 eu falei, vamos embora trabalhar a minha própria empresa. Então eu comecei a oferecer essas consultorias, só que vendo que o mercado de automações começou a pipocar ali um Make, um NHN, algumas coisas nesse sentido, associação das LLMs dentro das ferramentas. LLM, para quem não sabe, são os modelos de inteligência artificial. Então você tem o Gemini, você tem a OpenAI, você tem, enfim, tem N linguagens ali, o Grok. Então você vai colocando tudo isso dentro de um modelo de linguagem, você tem uma LLM. E esse modelo de linguagem está atrelado às ferramentas ali. Caso eu tenha falado alguma presepada aqui, peço perdão, mas é a interpretação que eu tenho. Então eu comecei a colocar isso dentro dos serviços que eu fazia. Naturalmente isso fez parte das pequenas consultorias ali. Eu cobrava 400, 500 reais dos clientes e eu tinha que arrumar 10 clientes por mês, todo mês. Isso era também um pouco desgastante, mas pelo menos eu poderia pegar o meu carro e sair andando aí para prospectar, que eu já tinha essa liberdade, porque segurança eu não tinha nenhuma. Mas eu tinha conhecimento técnico. Igual eu falei, não pensa no Thiago vendedor aqui. Pensa em você que é fisioterapeuta, você que é pedreiro, você que é padeiro, você é chapeiro, pouco importa. Pensa assim, para você fazer o que você está fazendo aí hoje, ainda que você trabalhe no subemprego, cavando uma fossa, você tem habilidades que fazem você ter um emprego. Alguém não tem o emprego que você tem porque você tem alguma habilidade, ainda que seja de enganar que você sabe trabalhar. Essa é a tua habilidade, pode ser. Então, quando você para pensar em tudo que você organizou, em todas as humilhações que você passou, no tanto de chefe que foi abusivo, no tanto de gente que tentou te esculachar, ainda que tenha acontecido tudo isso na tua jornada trabalhista, se você se manteve empregado, empregada, você reuniu habilidades. Joga essa autoestima aí lá no alto e pensa no que você sabe fazer antes de mais nada. Ainda que você ache que a sua vida é completamente caótica, alguma coisa você sabe fazer. Beleza? E aí você vai trazer isso para dentro de uma solução prática. Por que eu escolhi esse nicho? Porque eu conseguia ter muito mais facilidade de oferecer qualquer coisa
para os clientes, no meu caso B2B, porque eu tinha um conhecimento de venda propriamente dita. O produto pouco importa. Eu tinha a habilidade de entregar isso em forma de serviço para os clientes que eu prospectava. Então eu juntei o útil ao agradável, trazendo as automações. E eu não vou entrar muito a fundo em quais ainda, beleza? Porque eu quero primeiro falar assim, Thiago, beleza, você escolheu um nicho, você saiu do CLT, mas quem é você? Eu me faço essa pergunta todo dia também. Só que eu vou recomendar aqui um vídeo. Eu vou deixar ele na tela, porque eu não lembro exatamente o nome, mas é um vídeo do Alex Hormozi, que ele fala o que ele faria se ele estivesse começando do zero. Eu confiei, o vídeo foi gratuito e ele me deu 100% de assertividade. Tudo que ele falou para fazer eu fiz e deu super certo. Quer dizer, o último degrau eu ainda não fiz porque é ficar milionário e eu não fiquei milionário ainda. Então, o primeiro passo é começar com quem já confia. Talvez você esteja na mesma situação que talvez eu estou ainda, mas eu estava quando eu comecei a empresa. A Connexa ela começou dia 20 de janeiro. E o que eu fiz? Eu peguei o meu Instagram pessoal, que eu já tenho ele desde 2014 ou 15, acho que é 15, desde 2015. Dei uma limpada e eu comecei a falar de algumas coisas que eram temas comuns ali, mas sobre o meu viés técnico. Por quê? Dentro das 1000 pessoas que tinham ali, que me seguiam da vida, não tinha nada profissional envolvido ali, eu nunca produzi conteúdo, eu perdi todas as ondas do marketing digital, eu nunca tive coragem de entrar em nenhuma, então eu sou uma pessoa absolutamente comum. Mas eu comecei a falar sobre venda, de forma bem suave, nunca vendi nada lá. Comecei a falar, por exemplo, a gravar algumas reuniões que eu fazia com os clientes. No momento que eu estava falando nessa reunião, eu botava o celular aqui, eu tenho esse trenzinho aqui, ó, ele segura o celular, né? E aí eu deixava o celular gravando aqui, enquanto eu estava com uma câmera aqui, e eu gravava pedaços da reunião, e é óbvio, gente, eu cortava os pedaços que enalteciam a minha habilidade. Todos os vídeos eram reais, todos os vídeos eram de clientes reais, mas eu tomava todo o cuidado do mundo para ser intencional, intencionalidade. Então o que começou a acontecer? Tinha 1000 pessoas lá no meu Instagram. Eu precisava que 10% daquelas pessoas vissem tudo que eu estava postando ali. Postando ali. Tudo que eu estava postando ali. Os stories, os vídeos nos reels, um carrossel, alguma coisa assim, e eu criei o perfil da empresa separadamente. Até hoje ele tem 100 seguidores lá, é um perfil institucional. Mas eu comecei a mostrar intencionalidade. E desde janeiro até hoje, várias pessoas que estão lá naquele Instagram começaram a me chamar para perguntar o que eu fazia. Então, eu construía funil de vendas, porque eu sabia um pouco da lógica dos clientes. Então, eu falava do funil de vendas. Ficou em alta falar de automação, eu vendia a automação. Eu criava qualquer coisa que as pessoas me pedissem, contanto que eu conseguisse entregar aquilo minimamente viável. Só que você tem que entender um negócio. Se você está aqui agora e esse vídeo que você está assistindo é só mais um dos milhares de vídeos que você já assistiu, talvez esteja na hora de você parar. Para de assistir e começa a fazer. Por quê? Se você olhar, o meu primeiro vídeo foi em novembro do ano passado e eu fiquei vários meses sem postar. Eu segui toda a regra contrária do sucesso no YouTube. Não tive frequência, não tive nada. Eu voltei lá no começo e eu comecei a oferecer só para quem já estava ali, lead gratuito. Resultado, só aquelas pessoas lá, sem eu nunca ter feito um centavo de tráfego, me trouxeram clientes, porque eu consegui entregar. Tecnicamente eu consegui entregar e eu não gastei nada com marketing. E para mim, para minha realidade, fazia super sentido. Eu já falei, eu vou mostrar os resultados aqui embaixo daqui a pouco. Deixa eu beber uma aguinha aqui, pelo amor de Deus. E aí, para quem está começando agora, por que eu falei que se você está assistindo muito e está fazendo pouco, isso é um problema? Entende um negócio aqui. Esse assunto de inteligência artificial e automação, ele é comum para você, para mim. Pensa no público final, a galera ainda acha que IA é ChatGPT. Na prática não é mentira, mas se você está assistindo esse vídeo aqui, você está entendendo tudo que eu estou falando, você conhece muito mais de inteligência artificial do que 99% do Brasil. E aí você olha por dentro do negócio, você vê que tem diferença essa relação. Então, a indicação nesse momento, ela se dá pela clareza que você leva para essas pessoas. Então, ela é muito melhor do que você gastar em tráfego. Lembra, as pessoas ainda não te conhecem. As únicas pessoas que te conhecem têm que saber tudo que você faz.
E, no fim das contas, isso acaba se refletindo em foco total na entrega. Ou seja, eu gero a demanda, eu atendo a demanda o mais rápido possível para poder capitalizar esse dinheiro o mais rápido possível. Se vocês quiserem aqui, se esse vídeo tiver algum tipo de aderência e as pessoas estiverem acompanhando até aqui, comenta aí se vocês quiserem que eu coloque um vídeo só sobre precificação, por exemplo, que é uma das minhas estratégias, inclusive, para rentabilizar ao longo do tempo. E se quiser, eu mostro aqui para vocês um pouco mais de como isso funciona na prática. Mas para mim fazia sentido, por exemplo, pegar 2 projetos bons por mês e conseguir trocar isso, por exemplo, por 2 projetos de R$ 5.000. Pega ali metade sei lá, na aquisição e metade na entrega, na metade quando você pega o serviço e outra metade quando você entrega, ou parcela no cartão, enfim, igual eu falei, se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre precificação. O importante é o foco na entrega. Tiago, todo mundo fala que tem que fazer SaaS. Meu filho, você já viu o trabalho que é para entregar um software? Você manja o suficiente? Você vai confiar mesmo em plataforma que faz o código todo na IA? Se até quem está codando, pessoas que são devs, estão falando que tem que corrigir muito bug, é você, fisioterapeuta, vendedor, que vai corrigir bug, você vai entregar um software para o teu cliente todo quebrado com problema de segurança, você vai ver o que vai acontecer com você quando você pegar uma base de um cliente, você der a sorte de pegar um cliente grande e o azar dos dados desses clientes vazarem. Você vai chorar na rampa. E aí, quando eu venho para a prática, o que eu vendo então? Não tem produto, não tem serviço? Tem tudo isso. O ponto é, lembra que eu falei que é importante você associar o teu conhecimento técnico às novas habilidades que você vai anexando, tipo as ferramentas que você vai estudando, as coisas que você vai conhecendo? É aqui que isso se justifica. Vou dar um exemplo, eu vou dar o meu próprio exemplo aqui, tá? Eu vou até abrir o meu CRM, eu vou dar uma escondida em alguns dados aqui, mas se você reparar, barrinhas verdes são receitas, barrinhas vermelhas são despesas. Essas despesas ainda não apareceram porque esses meses ainda não chegaram aqui embaixo. Então, em abril, até o momento, eu tive R$ 128 de custo operacional da empresa. Maio, junho e julho não tem. Mas vamos para as barrinhas verdes. E, ó, em janeiro, a empresa abriu dia 20 de janeiro, tá? E se eu não me engano, eu ainda consegui faturar uma farpelinha em dezembro de 2024. Deixa eu ver aqui. Ó, tem, ó. Deixa eu arrastar para cá. Olha lá, ó. Aqui do lado direito, se você reparar, em dezembro eu ainda faturei 4.250 sem nem ter lançado a empresa oficialmente. E aí depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando mais disso. Mas aqui, ó, vamos lá. Em janeiro, que foi quando eu comecei mesmo, se você for lá no meu Instagram agora, no Instagram da empresa, você vai ver que o primeiro post foi dia 20 de janeiro. Tá lá a minha carinha falando de automação. E aí, em janeiro a gente fez 9.998,50, 9.998,50. Em fevereiro, esse valor já pulou para 17 mil. Em março, esse valor foi para 29.370. Agora, em abril, 17.105. Lembrando que isso aqui é a receita prevista para o mês. Se eu, por exemplo, conquistar um cliente novo agora, dia 7 de abril, ele vai entrar aqui caso ele pague alguma coisa à vista ou integral, tá? Em maio, 11.390, junho, 10.970, julho, 10.260 já de receita prevista, beleza? Isso aqui é o meu CRM, é o meu sistema e é só para mostrar para vocês que de fato isso acontece, beleza? Então, a estratégia independente da ferramenta, vem comigo aqui. Vamos supor que eu, Thiago, consegui meia hora de um cara, de uma empresa que fatura 1 milhão mais ou menos por mês, mas lembrando, faturamento não é lucro, não confunde uma coisa com a outra, tá? O cliente faturar 1 milhão e ele ter 700, 800 mil de custo operacional, na prática mesmo, esse cara tá tirando ali 200, 300 para todo o restante. Expansão da empresa, etc, 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 etc. Beleza? Então, quando eu chego nesse cara, ele tem lá dentro da empresa dele o comercial, tem 1, 2 vendedores, tem o financeiro, que tem lá o gerente financeiro, auxiliar lá, ou assistente financeiro, tem o RH, talvez ele tenha um marketing ali mais ou menos, ele tem, se for indústria, ele tem todas as pessoas ali da indústria, todo o processo industrial, se for comercial, talvez ele tenha um estoque, um estoquista, caixa e por aí vai, beleza? Então, se eu chego lá tendo a consciência de que esse cliente que fatura 1 milhão, ele tem isso tudo de processo, quando eu falo com esse cara, a primeira coisa que eu tento entender é onde estão os gaps de cada setor.
E aí, quando você ouvir falar de agente de IA vertical a partir de agora, entenda que um agente de IA vertical é isso aqui, ó. Você chegou lá e conversou com esse cliente, ele falou que ele tem um pequeno problema no financeiro, que ele quer dar uma desburocratizada. Ele talvez veja sentido no comercial dele ter um pré-atendimento ali, que pode ser um agente de IA. Lá no RH faz sentido ele ter, por exemplo, uma triagem por IA dos currículos que chegam e ele para de usar a plataforma Goop. Isso são agentes. Por quê? Se você. Só aqui tem 3 agentes diferentes. Você não precisa colocar todos para fazer a mesma coisa e eu nem recomendo isso, até pela tua economia. E aí depois eu posso falar tecnicamente disso aqui. Acho que não faz sentido agora. Mas eu tenho agora agentes de IA fazendo coisas diferentes dentro de um ecossistema. E se eu for sagaz o suficiente, eu consigo pensar numa lógica desses agentes se encontrarem em algum lugar. E eu, Thiago, normalmente faço esses agentes se encontrarem na hora de gerar relatórios. Se eu consigo entregar para o tomador de decisão um relatório consolidado desses setores numa mensagem só, num e-mail só, em um output só no CRM, isso tem valor, porque essa pessoa perderia 1, 2, 3, 4, 5 dias fazendo análises separadas. E ele perder 1, 2, 3, 4, 5 dias fazendo análises separadas faz ele perder dinheiro. Se esse cara está perdendo, por exemplo, 10% de eficiência operacional só por conta do tempo que ele gasta com as coisas. Se ele fatura 1 milhão, ele está perdendo 100 mil reais. Se você simplesmente fala para ele que você vai cobrar 10% desse valor para fazer ele recuperar os 100 mil reais, ele ganhou 90 te pagando só 10. É por isso que você agrega valor. E se você consegue entregar, na entrega isso se justifica, os teus agentes funcionam, as coisas funcionam direitinho, você está no caminho, porque esse cara vai te dar o feedback, você pega o feedback e vai para o próximo cliente. Então eu não vendo estratégia, eu vendo independente da ferramenta. Se eu vou usar o NHN, o Make, se eu vou usar outra coisa, se eu vou colocar, sei lá, um ManyChat, se eu tô com preguiça de fazer aqui uma automação, tem aí o Notifica-me Hub, que é bom pra caramba. O Luiz da Promova falou, eu peguei alguns planos lá, R$ 40, você faz várias... Você constrói vários aplicativos do Meta, de SMS, de WhatsApp. O WhatsApp talvez não seja necessário, porque se você sabe fazer no Evolution e NHN, você consegue de graça também. Então, boa. Quando eu falo de diagnóstico correto, é isso que eu acabei de dizer. Ou seja, o cliente sabe o que eu estou fazendo na prática. E ele não precisa necessariamente contratar um software, a não ser que você veja que faz sentido e você sugira isso para o cliente. Talvez ele queira construir um e-commerce e você vai dar um suporte para ele na automação. Se você souber fazer o e-commerce, é mais receita para você. E aí, aqui eu vou dar uma dica super, hiper, mega blaster bônus, tá? Não fala que você é uma agência de IA. Você não faz só isso. Você faz automação, você faz um monte de coisa. Eu vou dizer um spoiler secretíssimo aqui da minha empresa. Eu tenho 2 pessoas só, eu e mais uma pessoa, para fazer todo o restante. Só que eu tenho designer, eu tenho social media, eu tenho um monte de gente. Por quê? Se eu consigo pegar outros freelas, pessoas que a gente conhece pela vida, que são competentes e responsáveis, e eu coloco dentro da minha entrega de automação um outro serviço que eu não faço, mas eu consigo contratar um freela para entregar, eu coloco isso tudo dentro da minha solução. Então, você ter um diagnóstico mais amplo faz você pegar esses profissionais para justificar a tua entrega e você não perder o cliente. Empresas grandes, empresas que faturam um pouquinho mais, elas veem muito valor num prestador só entregar o máximo de solução para o problema dela possível. Pega Pio. Igual eu falei, o cliente ele compra resultado, não tem o que fazer. Então, recapitulando, eu saí do CLT porque eu achei que eu podia ter uma relação melhor com o dinheiro e com a minha saúde, com a minha liberdade e com a minha prosperidade. Eu escolhi o nicho de automação por causa disso. Eu consegui construir um pequeno resultado sem audiência. Eu vendo esse tipo de solução e eu quero crescer, eu quero expandir. O fato de você ser MEI, CLT, não importa o regime. Você tem objetivos. Você quer prosperar, você tem sonhos, cara. Tua família tem sonhos. Talvez a sua mãe queira uma casa. Talvez sua mãe precise de uma casa. Ela deve ter ralado muito, seu pai também. Aí talvez você não tenha alguém deles mais e você queria ter feito mais. Então faça tudo com intencionalidade. Então se eu tô começando agora,
Ainda que eu não tenha audiência, não significa que eu só queira aprender sobre lógica de marca, por exemplo, quando eu for grande, porque eu nunca vou ser grande se eu não pensar nisso agora. Então, quando eu falo de lógica de marca, eu vou deixar uma recomendação, eu vou deixar aqui em algum lugar da tela e também na descrição um livro que mudou minha vida. Eu já li ele há um bom tempo, mas eu li de novo, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E ele fala um pouco sobre o tal do Golden Circle, que é começar pelo porquê. Eu vou deixar o exemplo da Apple. Se você usa um iPhone, se você tem, não importa a geração, não é todo mundo, ainda que você seja essa pessoa, você não é todo mundo. A menor parte das pessoas compram um iPhone porque o iOS é melhor do que o Android. Gente, a gente está no Brasil, onde mais que metade da população, igual diz Ícaro de Carvalho, está soltando sua bosta a céu aberto ainda. 50% do Brasil não tem coleta completa, mas todo mundo tem um iPhone. Não é por causa de sistema operacional, acredite em mim. Mas por quê? Porque, antes de mais nada, um aparato da Apple representa status. Por que tem vários fones de ouvido agora branquinhos, igualzinho um AirPod? Esse meu relógio aqui, ó, Xiaomi, mas basicamente smartwatch hoje é Apple Watch. Tem muita gente que chama de Apple Watch um Xing Ling de R$ 50. Então, você começa pelo porquê. E eu aplico isso na minha marca hoje. Eu entrego, antes de mais nada, uma possibilidade do cliente ter uma liberdade maior, aproveitar o seu tempo. Eu, como vendedor, apelo para o emocional. Se eu chego no escritório de um cliente, eu vejo que tem foto da família lá, eu pergunto se ele quer ter mais tempo com a família dele. Eu pergunto porque tem filho pequeno e ele perde a apresentação de dança. E eu falo que é a automação que vai dar essa liberdade para ele. Liberdade não é sobre dinheiro, ainda que você tenha muito ou pouco. Pelo menos é a interpretação que eu tenho. Da clareza, essa pessoa tem mais tempo para pensar, porque agora tem uma automação ou várias automações fazendo o trabalho operacional e burocrático, essa pessoa está de boa. Ah, se ela teve que demitir um estagiário que fazia só o que a automação está fazendo, esse infelizmente é um pouco do colateral, né? É a vacina que acaba pegando em quem não é para pegar. Nesse caso, eu acho que é um baita de um estímulo, por exemplo, aqui longe de ter viés crítico, eu acho que é péssimo a forma que a relação de mercado se dá hoje, mas eu acho que é importante a gente entender que, pô, se você tá vendo esse vídeo aqui agora e você sabe que você pode estar na mira porque você não tem nenhum conhecimento, cara, usa isso como incentivo. Use isso como incentivo para estudar, use isso como incentivo para procurar referências. Pô, se você não tem referências, eu tenho o maior prazer do mundo de indicar aqui nos comentários para quem perguntar. Vai para cima, cara, não deixe isso passar, não. Eu não quero que seja você que perca algo por conta de alguma coisa que eu ofereço. Eu sempre vou estar do lado de quem tá no corre aqui também. E também, isso oferece margem, essa pessoa vai ter mais dinheiro. Então, quando eu falo da minha lógica de marca, eu consigo levar isso para o cliente e ele já nem está pensando muito mais no produto especificamente que eu tenho. E aí, ele quer entender como que eu entrego isso para ele. E aí é a hora que eu mostro, por exemplo, um protótipo, que eu mostro um projeto, que eu mostro algum case de algum cliente. E esse contratante, ou esse possível contratante, ele vai saber que eu entrego isso que eu falei, liberdade, clareza e margem, através de IA e uma visão estratégica. Eu consigo conversar com o gerente de marketing desse cliente. Eu consigo conversar com o gerente comercial. Eu consigo falar de ROI, de CAC, de LTV. Isso me dá uma possibilidade de entregar algum tipo de coisa para ele. E o que é? É a entrega sob medida, independente de ferramenta. Você falar que você é bom de NHN, que você é bom de LLM, cara, o cliente não quer saber. O cliente quer saber por que aquilo ali faz sentido, ele quer saber como você vai entregar, quanto tempo você leva, o que você tem ali na tua mala de ferramenta e o que você vai fazer é o que você vai levar ali de experiência propriamente dita, seja melhorar a experiência do cliente com alguma ferramenta específica, trazer uma nova lógica, fazer um novo playbook para aquela empresa. Fala por experiência própria. Tem muita empresa grande que não tem processo estabelecido e é através da gente, que tem conhecimento de automação, por exemplo, um dos meus projetos é criar um playbook através de RAG. E eu criei um agente que não conversa com ninguém, mas ele está lá sempre pegando tudo que os outros falam e transformando em playbook, fazendo melhoria contínua para o cliente. Isso tem muito valor, cara. Entenda isso que você vai voar. E por fim, qual é o meu plano? O meu plano é, você vai falar, Thiago, beleza, mas você é refém do tempo, você tem que entregar automação do mesmo jeito.
Correto. Mas você viu que eu falei ali que tem 3 meses que eu abri a empresa e eu tenho 10k de faturamento recorrente? Você tá com pressa de quê, meu filho? Calma, cara. Se você sabe que, pô, se você consegue juntar uma parte desse faturamento que você tem, quando ele se transforma em lucro real, né? Que você tira o custo operacional, impostos e tudo mais, esse lucro que fica, quanto que você vai guardar? Quanto que você vai reinvestir na tua empresa? Então, calma, cara. Calma, a vida não vai acabar agora não, velho. Começa. Muita gente tá deixando de começar porque tem um guru que tá falando que você não tem que entregar o teu tempo. Irmão, entrega o teu tempo para ganhar dinheiro, pô. Entrega o teu tempo para ganhar um dinheiro que vai ficar no teu bolso, que se você trabalhar de madrugada e você entregar de manhã, alguém vai te pagar pelo teu serviço da madrugada e não pela tua hora de trabalho lá no CLT, independente do que você fez, sacou? Essa relação é importante e eu levo ela muito a sério na minha empresa. A partir daí, nossa, eu dei um berro aqui agora. A partir daí, eu quero crescer os meus canais de aquisição. Aí sim, cara, eu não tô falando que tem alguém botando prata no bolso. Eu tô custeando aqui tudo que eu tenho de custo de vida, minha casa, já que eu tô em casa, eu tenho um coworking que se eu precisar levar um cliente, tem uma sala comercial, eu pago R$ 59, eu tenho uma sala que eu posso reservar um horário. Pensa, você consegue ir aumentando. Se eu tô falando com clientes que são influentes, quanto mais valor eu entrego, é uma escadinha. O cara que fatura 1 milhão conhece alguém que fatura 5. E se eu entregar o serviço pro cara de 1 milhão, o de 5, ele vai vir conversar comigo e talvez eu entregue uma solução completamente diferente. Fazer isso em 3 meses é surreal. Você vai falar, Thiago, você tá mentindo. Cara, por que eu viria aqui mentir, velho? O que eu realmente quero? Pô, não faz sentido, entende? Eu tô tentando aqui ser até um pouco mais grato, porque tudo que eu tô falando aqui, eu não paguei curso. Eu trabalhei igual um animal e consumi vídeo no YouTube igual você tá consumindo agora, velho. Simples assim. Então, pensando nisso, eu quero aumentar os meus canais de aquisição. Eu quero sair da prestação de serviço, mas se eu começar a gravar esse vídeo aqui, por exemplo, igual eu tô falando agora, ele tem alguma aderência e ele começa a ganhar popularidade e os próximos vídeos que eu gravar também vão gerar valor, vai ter demanda automaticamente. Se eu começo a entregar tráfego no Instagram com a intenção de falar, pegar um corte desse vídeo aqui e simplesmente jogar lá no Instagram e começar a ter seguidores, pode ser que se eu mudar minha comunicação um pouquinho para o lado, outras pessoas vão falar assim, Thiago, gostei da tua visão, me ensina tudo isso aí que você está fazendo. E eu posso formatar um curso e eu vou passar a ter outros modelos de aquisição, né? Outro tipo de receita. Consultorias em geral. Eu não gosto muito da parte de consultoria ainda, porque eu acredito que uma consultoria boa, ela entrega muito mais valor do que eu tenho para entregar agora. Ainda que eu acredito que eu tenha um conhecimento bacana. Eu acho que só não faz sentido agora. Só que isso me coloca numa posição, por exemplo, de pleitearem que eu possa falar em algum tipo de evento numa cidade pequena, igual é a cidade que eu vim, que ela tem 200 mil habitantes, não é tão pequena assim, mas eu consigo chegar lá e talvez pleitear, ter meia horinha num evento para comerciantes. Se tem 50 pessoas ali que tem lojas de roupa, por exemplo, e eu vou lá e eu falo meia hora sobre automação de agentes de atendimento. Se 5 pessoas daquele evento, em meia hora de fala, vierem me abordar, eu tenho 5 leads. Se um deles me der ali, sei lá, uma implementação de 5 a 10 mil reais, não valeu a pena? Você acha que não vale a pena? Então, tudo tem que ter intenção, mas começa pelo básico, cara. Preste o teu serviço. Se você não sabe desenvolver SaaS, não desenvolva SaaS. Simples assim, beleza? E por fim, a expertise para escala enxuta. O que eu mais quero é que, independente do canal de aquisição, a casa de ferreiro não pode ter espeto de pau. Então, o mais importante é que tudo que eu estou aprendendo agora com as minhas próprias ferramentas, porque é óbvio que eu entrego para o cliente, eu tenho aqui dentro da minha empresa também. Todos os meus canais são automatizados, minha parte financeira é automatizada, tudo que eu entrego para o cliente, óbvio que eu vou usar aqui, eu não sou maluco, pô. Então, eu quero poder girar um capital com poucas pessoas para que quando eu começar a expandir, eu não precise de mais pessoas. Eu tenha um investimento bom o suficiente para trazer alguém que vai somar tanto quanto eu somaria na empresa dela. Então eu quero um expert de alguma outra coisa. Um marketing, de qualquer tipo de estratégia, um profissional de e-commerce, designer, mas começar a ter isso aqui dentro, não como operadores da máquina, mas como estrategistas para eu entregar mais valor
até o dia que a gente vai decidir se vai fazer um software, se a gente vai fazer consultoria, se a gente vai vender curso. O amanhã a Deus pertence. O mais importante, eu espero ter conseguido trazer aqui alguma visão. Falei por 30 e poucos minutos aqui, acredito eu, mas eu tenho certeza que aqui dentro tem o ouro de tudo que faz sentido para quem está no corre, para quem está ou querendo sair do CLT, ou tem uma empresa ter pensado na lógica final. E se isso aqui, se esse vídeo fez sentido, mais uma vez, considere se inscrever. Te agradeço por ter vindo até o fim desse vídeo. Espero ter colaborado de alguma forma. Se algo que eu falei aqui pode ser mais... Eita, minha câmera foi embora. Se algo que eu falei aqui pode ser mais esmiuçado, por favor, deixe nos comentários, considere falar um pouquinho mais aí, que eu quero ouvir você. Beleza? Um beijo, valeu e até a próxima.